Tirania de Aço capítulo 109. A guerra pela Áustria começa atualmente. O duque Wilmar estava ao lado de seus vassalos, incluindo o conde Otto, que se reagrupou com o principal exército da Áustria em Munique, ao qual estavam atualmente se sitiando. Eles estavam dentro da tenda do comandante dentro do campo de cerco, onde discutiam táticas para o cerco em andamento que já durava um total de 15 dias, neste momento. Enquanto repassava os preparativos para a construção de um túnel sob as muralhas da cidade, um mensageiro entrou correndo na tenda com notícias terríveis em mãos. Meu senhor, lamento a intrusão, mas a notícia é urgente. Vendo a expressão angustiada no rosto do mensageiro, o duque Wilmar respondeu calmamente à sua aparição não convidada. Que notícias são tão sombrias que você interromperia meu conselho de guerra? Percebendo os olhares hostis dos vassalos que o fitavam, o mensageiro instantaneamente engoliu sua saliva enquanto encontrava coragem para relatar a grave situação na Áustria. O conde Lothar liderou seus exércitos para Viena, onde pegou em armas contra você e sitia a cidade enquanto falamos. A expressão do duque Wilmar tornou-se assassina ao ouvir a notícia. Chocante, ele não esperava que alguém relacionado à sua família, ainda que distante, se voltasse contra ele dessa maneira. No entanto, bem quando o duque estava prestes a falar, o mensageiro falou mais uma vez. Tem mais. O duque Wilmar se compôs de maneira adequada a um homem da sua posição antes de dar uma ordem ao mensageiro. Continuar. É assim, o mensageiro continuou a contar todo o conteúdo das notícias que recebera. O visconde Berengar pegou em armas contra o conde Lothar e está marchando seu exército sobre Innsbruck na tentativa de forçar a mão do conde Lothar a retornar ao Tirol e defendê-lo. O mensageiro então relatou a mensagem que Berengar havia enviado através da Áustria, e a carranca no rosto de Wilmar se transformou em um sorriso malicioso enquanto ele falava seus pensamentos em voz alta. O menino claramente sabe que Lothar não vai mudar suas forças e está agindo de forma a avançar sua posição, mas que seja, se ele realmente tiver o poder de tomar Innsbruck e acabar com a rebelião que se seguiu com sucesso, eu o farei conde. Quanto a Lothar, Otto, pegue seu exército e quebre o cerco dele. Eu o recompensarei caro se você puder me trazer a cabeça do traidor. O conde Otto curvou-se respeitosamente ao duque Wilmar antes de aceitar seu pedido, embora fosse difícil, pois os exércitos de Lothar superavam seu e estavam igualmente bem equipados. Ele deve cumprir o dever pelo bem do ducado e do legítimo duque da Áustria. Será feito, meu senhor. Com isso, o palco estava montado para uma série de batalhas maciças na Áustria. Como tal, os austríacos estavam agora severamente limitados em sua capacidade de avançar sua reivindicação ao trono da Alemanha. Embora não fosse como se os outros pretendentes estivessem em uma posição melhor. Afinal, toda a Alemanha e as regiões vizinhas se envolveram em conflitos desde a morte do rei. O conde Lothar estava atualmente em uma posição semelhante à do duque Wilmar. Ele estava atualmente sitiando a cidade de Viena, que atuava como a capital do ducado da Áustria, era a sede do poder dos Habsburgos e, como tal, buscava para reivindicá-lo para si mesmo. Ele atualmente estava dentro de sua tenda lendo a carta de Berengário que declarava sua rebelião aberta contra o conde Lothar e seu apoio oficial ao duque Wilmar. Na outra mão havia uma carta secreta de Linde. Depois de ler o conteúdo de ambas as cartas para seus vassalos, ele deixou para discussão sobre como eles procederiam. Durante toda a conversa, o conde Lothar permaneceu calmo. Felizmente, sua filha estava do seu lado, pois ele achava que o amor que ela tinha por Berengário não poderia substituir a lealdade que ela tinha para com sua família. Na carta de Linde, estava escrito que Berengário estava cego pela ambição e marchou com um exército muito mal equipado para Innsbruck, deixando Kufstein completamente indefeso. Ela acrescentou que receberia os exércitos de seu pai de braços abertos se eles aparecessem em Kufstein. No entanto, o objetivo era tomar Viena. Afinal, se Lothar o abandonasse agora, ele nunca teria outra chance de se tornar duque e provavelmente teria que travar uma guerra civil completa com o duque Wilmar, cujo resultado se inclinava fortemente a favor do duque. No entanto, devido ao quão mal defendido Kufstein apareceu na descrição de Linde, Lothar não pôde deixar de morder a isca. Como tal, ele decidiu um curso de ação enquanto seus vassalos gritavam uns com os outros sobre como proceder. Visconde Teodorico, quero que você pegue um quarto de nosso exército e marche sobre Kufstein, protegendo a região e minha filha. Não tem casa para onde voltar. Com isso dito, Teodorico sorriu de orelha a orelha com um sorriso malicioso.
Ele agora poderia saquear Cufstein e apoderar-se de qualquer coisa de valor para si mesmo. Essa também era a sua chance de se aproximar de Linde, que ele desejava desde pequena. Afinal, ela era considerada uma das 3 beldades celestiais da Áustria. Quanto ao filho, bastardo de Berengário, ele planejava jogá-lo do telhado do castelo. Assim, ele ficou mais do que feliz em aceitar a oferta enquanto se curvava diante do conde Lothar. Você pode contar comigo, meu senhor. Com isso, os exércitos do conde Lothar foram severamente enfraquecidos da noite para o dia, pois um quarto deles logo marcharia para uma armadilha que Berengário e Linde criaram, completamente inconscientes de que logo estariam enfrentando defesas inexpugnáveis montadas em todos os lados com canhões de cerco de 24 lb e uma guarnição armada com mosquetes. Quanto a Lothar, ele enfraqueceu muito sua posição, completamente inconsciente de que o conde Otto estava marchando com força total para levantar o cerco do traidor. Se o conde Lothar sobreviveu ou não, a aprovação foi determinado pela rapidez com que ele poderia tomar o castelo em Viena e manter reféns a família do duque. Em um único movimento, Linde enfraqueceu muito a posição dos inimigos de Berengário, enquanto Berengário e seu exército marchavam pelos Alpes para sitiar a capital do Tirol, a cidade de Innsbruck. Uma coisa era certa: a guerra pela Áustria estava apenas começando, e se tornaria uma guerra longa e brutal com um vencedor inesperado. Afinal, tanto o Duque da Áustria quanto o Conde Rebelde estavam atualmente no meio de um cerco, onde tudo podia acontecer e vidas eram facilmente perdidas. Tirania de Aço capítulo 110. Emboscada do inimigo. Berengário e suas forças chegaram ao Visconde de Aço depois de alguns dias de marcha. Obviamente, eles tinham acampado durante as noites. Berengário estava tentando perder o mínimo de forças possível para o desgaste. Como tal, mantinha suas forças longe da exaustão e bem alimentadas, hidratadas e equipadas para combater os efeitos do frio. Para ele, cada um de seus soldados era um membro precioso de sua sociedade. Os perdidos não eram facilmente substituídos sem que sua terra sofresse com isso. A guerra era necessária para a expansão, mas ele não queria lutar uma guerra sem levar em conta a vida de seus soldados. Como tal, eles marcharam em um ritmo seguro. Berengário estava neste momento de guarda durante a noite. Um dos homens que estavam de patrulha tinha passado frio, a ponto de a sua saúde começar a sofrer. Berengário, que passava, ofereceu-se para o substituir. Como tal, o visconde e comandante do exército estava de guarda com um grupo de soldados de infantaria. Berengário decidiu quebrar o gelo com os simples soldados de infantaria a quem estava de lado. Então, quais são seus nomes? Os 2 homens se entreolharam com expressões estranhas antes de responder a pergunta de Berengário, como se fosse do comandante do Visconde de Cufstein. Meu senhor, eu sou o soldado Arwald, e este é o soldado de primeira classe Bardo. Berengário falou em tom informal enquanto se dirigia aos homens. Eu sou Berengário. Embora eu suponha que você já sabia disso. Os 2 homens assentiram enquanto olhavam para Berengário com admiração. Berengário era mais do que apenas seu senhor e comandante, ele estava perto de uma lenda. Sua enfermidade de infância era bem conhecida, mesmo entre as fileiras de seu exército. No entanto, apesar de tudo isso, ele superou tais circunstâncias após 20 longos anos de sofrimento, apenas para ser tramado por seu próprio irmão, sobrevivendo a vários atentados contra sua vida, incluindo uma rebelião de Lord Ulrich, onde ele foi capaz de subir à posição de regente e esmagar seu vizinho, expandindo o território de sua família ao nível de um visconde. Os 2 homens quase acenaram com a cabeça em silêncio, com medo de dizer algo que pudesse ofender o homem que eles admiravam. No entanto, antes que a conversa pudesse continuar, Berengário viu o que parecia ser um brilho não muito longe sob a lua cheia brilhante no céu acima. Ele deu um tapinha no ombro do soldado Arwald com uma expressão séria no rosto e comandou o homem com um tom cheio de autoridade, imediatamente abandonando seu discurso informal ao fazê-lo. Soldado Arwald, preciso que você soe os alarmes o mais rápido possível. Esse Arwald não sabia por que Berengário era tão sério, mas uma ordem era uma ordem, e ele estaria condenado se não a cumprisse. O homem saudou Berengário batendo no peito antes de sair correndo para fazer o que lhe foi ordenado. Como você ordena, meu senhor? Depois que Arwald fugiu, Berengário desembainhou sua espada e apontou na direção da escuridão à frente. Enquanto isso, ele conversou com Bardo. Eu realmente espero que seu mosquete esteja carregado. Nós podemos precisar dele em alguns segundos. Embora Bardo não tivesse detectado nada nas proximidades,
Ele rapidamente desembainhou seu mosquete e fixou a baioneta onde começou a armar a ação e apontá-la diretamente à sua frente. Embora o homem não soubesse o que Berengário havia detectado, ele confiava nos sentidos de seu comandante e, como tal, estava preparado para manter a linha até que os homens estivessem prontos para defender o acampamento. Pouco depois das ações de Berengário e Bardo, o toque de um sino ecoou pelo campo, o que despertou todos os homens do acampamento. Tocando o sino 3 vezes, sinalizava um ataque inimigo. Como tal, os homens nem se preocuparam em equipar suas armaduras, eles imediatamente pegaram seus mosquetes e equipamentos de teia antes de sair de suas barracas e entrar na briga. Quando o inimigo escondido na escuridão ouviu o sino tocar, eles rapidamente começaram a correr para o acampamento que haviam cercado, sabendo que seu disfarce foi descoberto. Eles procuraram apressar Berengário e suas forças o mais rápido possível. Felizmente, esses homens eram formados principalmente por recrutas e estavam mal equipados. Quando as tropas próximas à posição de Berengário se lançaram sobre ele e o homem próximo a ele, o estrondo do mosquete de Bardo pôde ser ouvido do outro lado do campo quando a bala de chumbo atravessou o peito do recruta, que estava bem à sua frente. Na escuridão da noite, uma batalha começou, dentro do acampamento de Berengário. As forças deixadas no Viscondado de Chas localizaram o acampamento de Berengário e decidiram atacar à noite. Berengário habilmente empunhava sua espada, tendo treinado em seu uso por horas todos os dias nos últimos 8 meses. Ele era adepto de esgrima o suficiente para superar o avanço das tropas. Com uma estocada, Berengário perfurou a camisa de gambezon do Levi à sua frente e penetrou no coração do homem, evitando habilmente a lança do homem ao fazê-lo. Berengário e Bardo foram rapidamente empurrados de volta para o acampamento pelo número esmagador das forças inimigas. Quando chegaram a um certo ponto, Berengário ouviu uma voz gritar com ele: "Meu senhor, desça agora." Adaptando-se rapidamente à situação, Berengário arrastou Bardo com ele para a posição de bruços, onde uma saraivada de tiros de mosquete dizimou a linha de frente das forças inimigas. Antes que as tropas inimigas pudessem reagir, a linha de mosquetes se ajoelhou e recarregou seus rifles. Em contraste, a segunda linha atrás deles disparou outra saraivada sobre suas cabeças, destruindo completamente as tropas levemente blindadas e quebrando seu moral. Essa ação deu a Berengário e Bardo algum tempo para reformar suas fileiras entre os homens que acabavam de chegar para apoiá-los. Como tal, Berengário arrastou Bardo a seus pés e correu para trás da linha de tiro, que já havia recarregado, e começou a disparar outra saraivada nas fileiras das forças inimigas que estavam totalmente chocadas com as armas desconhecidas com as quais estavam enfrentando. Por todo o acampamento, o som de tiros de mosquete e gritos agonizantes ecoaram pela noite enquanto Berengário e seus homens se defendiam desesperadamente contra uma emboscada inimiga. Apesar do fogo dos mosquetes romper as fileiras inimigas, alguns dos homens conseguiram precipitar-se em direção a Berengário e seus homens desarmados cujas baionetas já estavam fixadas. Como tal, eles abandonaram suas ações de recarregar e começaram a se envolver na briga com o inimigo. Felizmente para eles, o inimigo estava equipado com lanças e estava limitado ao mesmo grau de golpes em que Berengário e suas forças estavam, sendo a principal diferença o nível de treinamento entre o exército profissional de Berengário e as tropas camponesas que raramente pisavam em um terreno. Campo de batalha antes deste momento, devido à diferença de treinamento e à estrita hierarquia militar em que se estabeleceu entre as forças de Berengário, os homens sob seu comando conseguiram rapidamente canalizar as forças inimigas para as pequenas brechas nas defesas dos campos, onde foram recebidas com linhas de baionetas facilmente capazes de cortá-los. Quando o sol nasceu, a cena do acampamento abaixo estava cheia de sangue e corpos do inimigo, que estavam espalhados pela neve. Embora o exército de Berengário tenha sofrido pouco mais de 100 baixas, suas perdas podem ser consideradas mínimas. Por outro lado, as forças inimigas foram quase aniquiladas. Aqueles que romperam as fileiras e correram noite adentro tiveram sorte de ter sobrevivido. Uma coisa era certa, o alvo de Berengário não era mais Innsbruck. Ele primeiro sitiaria o castelo em Chas. Depois de ter sucesso em seus empreendimentos, ele aniquilaria a família do Visconde como um ato de retribuição em nome dos soldados perdidos nesta batalha. Tirania de Aço. Serviço memorial do capítulo 111. Depois de uma longa noite de luta sangrenta, Berengário ficou em posição de sentido diante de suas tropas, que agora estavam completamente vestidas com seus trajes de batalha, com seus mosquetes pendurados nas costas. Atualmente,
Os homens que compunham seu exército estavam realizando um breve serviço memorial para os homens que morreram na noite anterior. Entre 100 a 200 homens morreram na emboscada da noite anterior, e enquanto as forças inimigas foram quase aniquiladas pelo exército de Berengário, Berengário não sentiu nada além de tristeza pela vida de seus soldados caídos que foram perdidos no conflito. Ao contrário da maioria dos generais, Berengário se preocupava profundamente com a vida dos homens sob seu controle e fazia o possível para mitigar as perdas. Cada soldado perdido significava que alguém de sua força de trabalho teria que tomar seu lugar, o que diminuía a produtividade. A guerra era necessária para a expansão de um Estado assim, beneficiando a nação que fazia valer suas demandas no longo prazo. Os custos de curto prazo eram algo com o qual todo líder deveria se acostumar. Ainda assim, não era uma responsabilidade fácil de suportar. Se Berengário tivesse se dignado a ocupar-se de seu lugar no mundo e sentar-se em Cufistene e florescer pacificamente como planejara inicialmente, então esses homens provavelmente não teriam perdido a vida tão cedo. No entanto, essas ambições humildes não podiam mais conter o crescente desejo de poder de Berengário. Como um homem que teve muito pouco em sua vida anterior em termos de autoridade e riqueza, no momento em que experimentou o verdadeiro poder pela primeira vez, sua sede de supremacia tornou-se insaciável. Apesar de sua relativa benevolência quando comparado aos monarcas do passado, Berengário ainda era um homem. Como todos os homens, ele era inerentemente propenso à corrupção produzida pelo poder absoluto. Em sua antiga vida, havia um ditado: o poder absoluto corrompe absolutamente. Enquanto Berengário se tornava cada vez mais malicioso com seus inimigos em potencial, ele ainda era compassivo com seus entes queridos e aqueles pelos quais era responsável. No entanto, agora era um tempo de guerra, e ele não podia fazer um discurso caloroso sobre quão grandes eram os homens que morreram na noite anterior. Não, vamos sitiar o castelo de Chaz e expulsar o homem responsável por este ataque. Prometo que ele e qualquer outra pessoa considerada responsável seja decapitada, onde suas cabeças podem ser montadas em estacas fora das ruínas de seu castelo outrora poderoso. Deus conosco. Tendo terminado seu discurso, os homens reunidos diante dele, contados aos milhares, todos começaram a entoar o grito de guerra repetidamente. Deus conosco. Ao fazê-lo, a guarda de honra disparou uma saraivada para o ar depois que os homens foram totalmente internados nas sepulturas abaixo. Berengário prometeu construir um memorial neste local para os homens perdidos nesta batalha quando ele finalmente ganhou esta guerra. Vendo que agora ele havia atiçado as chamas da vingança no coração de seus soldados, ele deu uma ordem às suas tropas. Essa é agora, acampe e parta para a cidade de Chaz. Agora não é hora de chorar, agora é hora de batalha. Que Deus tenha misericórdia de nossos inimigos, pois não o faremos. Com isso dito, o exército começou a reunir seu equipamento e empacotar o acampamento de cerco. Dentro de uma hora, o exército de mais de 5.000 homens estava novamente em marcha. A cidade de Chaz estava próxima e invocou a ira de Berengário e suas tropas. Embora Berengário não prejudicasse os civis desarmados, aqueles que resistissem à sua conquista eram considerados combatentes inimigos e sofreriam o mesmo destino que os defensores. Ninguém esperava que Berengário sitiasse Chaz a caminho de Innsbruck. Embora isso desse tempo a seus inimigos para se reunirem contra ele, no final das contas não importaria, pois o poder do aço e do tiro não era algo que esses exércitos feudais pudessem enfrentar facilmente. Levaria algum tempo até que seu armamento avançado se tornasse conhecido por todos e ainda mais antes que alguém o replicasse com sucesso. Por enquanto, os exércitos de Berengário se tornariam a força mais dominante nos campos de batalha europeus. Essa foi apenas a primeira de muitas batalhas que ocorreriam nos próximos meses, quando Berengário começou sua conquista do Tirol. Enquanto seus exércitos marchavam para Chaz, outro exército marchava em direção a Kufstein. Embora demorassem algumas semanas para chegarem, suas intenções para Kufstein e seu povo eram muito mais vis do que qualquer coisa que Berengar tinha em mente para seus inimigos. Enquanto o inverno assolava os Alpes austríacos, mais de um exército estava em marcha. A guerra pela Áustria já havia começado e o tempo era essencial, felizmente para Berengário e suas forças. Ele possuía o poder da pólvora e poderia facilmente arruinar as outrora poderosas muralhas dos castelos em questão de dias. Seus canhões de 12 libras lhe deram uma enorme vantagem quando se tratava de guerra de cerco, algo que ele demonstraria ao mundo em breve. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza